A paz do Senhor. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a fé que nós temos que ter na palavra de Deus. E isso, Deus falou muito ao meu coração sobre fé, sobre a importância de crer mesmo quando nós não estamos vendo, né? Isso é crer. Você não está vendo uma determinada situação acontecer, mas você tem a esperança que Deus vai à sua frente e que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que nós não podemos fazer é milagre. O que eu posso fazer? Eu posso orar, eu posso obedecer a palavra, eu posso crer. Agora, o que eu não posso fazer é o milagre. E milagre só Deus pode fazer. Amados, eu peço desculpa que tem um cachorrinho latindo, então deve ficar algum barulhinho aí no vídeo, né? Mas eu peço perdão a vocês, né? E vou continuar aqui. Vamos lá. Lucas capítulo 5. Eu vou começar já lá no versículo 4, que diz assim: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes para vocês pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, grife bem essa palavra, toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei a rede. Qual era a situação aqui? Jesus estava no lago de Genezaré e ele foi ali e foi falar às multidões. E ele pediu justamente o barco de Simão Pedro emprestado para que ele pudesse fazer ali do barco de Simão um púlpito, né? E ele falou às multidões e depois que ele pregou às multidões, ele se virou para Pedro e mandou que Pedro pegasse, né, o barco, fosse para o lago, para o lado mais fundo do lago e lançasse a rede. E Pedro falou assim: Mas Jesus, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Em outras palavras, Jesus, a minha parte eu já fiz, eu já fui, eu já pesquei, né? E não consegui nada. E olha que eu sou um homem experiente, né? Se eu estou falando que eu não apanhei nada, não vai adiantar eu voltar, né? Eu já estou até lavando as redes, eu vou ter trabalho de novo. Em outras palavras, foi isso que Pedro quis dizer quando ele falou assim: ó, trabalhamos a noite toda, mas nada apanhamos. Só que Pedro, em meio a essa situação, Pedro teve um lampejo de fé, né? Pedro olhou e falou assim: não, eu já trabalhei a noite toda, mas sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, eu vou fazer. Então foi isso que muito me chamou a atenção. Que Pedro, qual era a realidade de Pedro? Tinha passado a noite inteira sem dormir, tinha passado a noite inteira trabalhado e nada apanhou, e que ele agora já estava até lavando suas redes para ir para casa. Essa era a realidade de Pedro. A realidade de Pedro é que naquela noite ele não tinha conseguido nada. Só que ele deixou de olhar para as evidências, ele deixou de olhar para aquilo que estava diante dele e começou a acreditar na palavra de Jesus. Pois ele falou, né? Mas sob a sua palavra lançarei as redes. Ou seja, ele iria recomeçar o trabalho porque ele acreditou na palavra de Jesus, que era o próprio Deus encarnado entre nós, porque ele nasceu para nos salvar, ele nasceu para nos dar vida e vida com abundância. Então Pedro, naquele momento, Pedro teve fé e obedeceu apesar das circunstâncias, apesar de toda a experiência que ele tinha, né? Porque às vezes nós falamos assim, eu não vou fazer determinada coisa não, porque eu já tenho experiência nisso e não dá certo. Ei, a nossa experiência, nós devemos contar com a nossa experiência, só que muito mais nós devemos contar com a palavra de Deus. O que Jesus tem dito a você a seu respeito? O que você tem aprendido de Jesus através da palavra dele? O que ele tem te prometido? Se Pedro não obedecesse,
Pedro não veria o maior dos milagres na vida dele. Se Pedro não obedecesse, Pedro não alcançaria essa pesca maravilhosa, né? Como diz ali, o resultado da obediência de Pedro foi, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper, onde fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Olha só, para quem passou a noite inteira pescando e nada conseguiu, naquele momento ele conseguiu peixe não só para ele, mas também para os companheiros. Quando nós recebemos o nosso milagre, a bênção vem não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor, eles também são alcançados. Basta a gente obedecer, né? Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. A vida de Pedro mudou ali, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Ele começou ali um novo ciclo em sua vida. Qual é o novo ciclo que você está precisando começar? Meus amados, eu quero te pedir que, se você gostou desse vídeo, que você venha compartilhar, deixar o seu like, ativar o sininho. E peço, meus amados, que você me ajude a ser um agente missionário. Eu conto com você para levar a palavra. E como eu conto com você? Através de você compartilhar a mensagem. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe. Até a próxima. E estou querendo começar aqui no canal Manhã de Oração. Tá bom? Conto com você, conto com as suas orações para que a gente possa começar esse projeto aqui no canal Manhã de Oração. Que Deus abençoe, deixe seu like, compartilhe. A paz.